Pessoas com TDAH conseguem aprender alemão? Hoje eu recebi a seguinte pergunta: Ravili, o seu método ajuda pessoas que têm TDAH a aprender alemão de forma eficiente? Nossa, essa pergunta foi tão interessante que hoje eu parei para estudar sobre o tema, parei para pesquisar sobre o tema TDAH e fui ler sobre os sintomas, fui ler sobre estratégias para quem tem TDAH, como é que uma pessoa com esse diagnóstico pode realmente aprender alemão de forma eficiente. Então, se você é diagnosticada ou diagnosticado com TDAH, ou você suspeita que você tem isso, e se você quiser, e mesmo que você não saiba o que é isso, a gente vai conversar sobre esse tema hoje, TDAH, e como é que a gente pode estudar alemão, aprender alemão, mesmo tendo esse diagnóstico, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili, e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. A gente vai começar direto aqui falando dos principais sintomas de TDAH quando a gente senta para estudar. Não vou falar de uma forma geral, porque minha pesquisa foi muito baseada nessa questão de aprender alemão. E aí eu estou com um resumo aqui na minha frente. O primeiro sintoma que uma pessoa com TDAH pode ter ao sentar para estudar é dificuldade de concentração. Então, uma pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade em manter o foco em uma tarefa, principalmente uma tarefa que ela não goste. Então, ela tem dificuldade de manter o foco por um longo período de tempo, e a pessoa fica o tempo todo ali se distraindo com qualquer barulhinho, qualquer coisinha que surge. Então, a gente vai falar de estratégias para resolver isso, mas por enquanto só os principais sintomas. Então, o primeiro sintoma, dificuldade de concentração. Inclusive, se tem alguém aí que é diagnosticado com TDAH ou diagnosticada, pode me mandar solicitação aqui para entrar ao vivo, que a gente bate um papo sobre isso. Porque uma pessoa diagnosticada, ela entende melhor sobre isso, ela vai conseguir explicar o que é que ela sente e tudo mais, vai ser uma coisa bem interessante. Então, quem for diagnosticado ou diagnosticada, só mandar uma solicitação aí para entrar ao vivo. O segundo principal sintoma de quem tem TDAH, e ao sentar para estudar alemão, é inquietude. Então a pessoa, sabe quando a pessoa senta para estudar e fica balançando as pernas assim? Senta para estudar e a perninha fica e a pessoa fica mordendo as unhas, mordendo a caneta, batendo a caneta em cima da mesa, fica nessa agonia toda, nessa agitação toda. Esse também é um sintoma de quem tem TDAH, porque a pessoa realmente ela quer fazer tudo, menos estudar alemão. Ela quer fugir dali o quanto antes. Erickson, eu sou essa pessoa. Talvez você tenha TDAH, né? O terceiro principal sintoma de quem tem TDAH, ao sentar para estudar, é uma impulsividade. E essa impulsividade, ela vai se manifestar de que forma? A pessoa, ela está estudando, mas ela tem uma interrupção muito abrupta. Do nada ela para de estudar aquilo, já pula para uma outra coisa, já pula de tarefas o tempo todo, não consegue se concentrar só em uma tarefa e finalizar aquela tarefa. Ela fica pulando o tempo inteiro, sem pensar na consequência que isso tem para o aprendizado. Por que ela faz isso? Porque ela não consegue parar ali para concluir uma tarefa, pegar ali o início, meio e fim, concluir aquilo para ir para uma outra coisa depois. Ela não consegue, porque ela tem essa impulsividade, que é o terceiro sintoma. Quarto sintoma de quem tem TDAH e como é que isso é manifestado ao sentar para estudar alemão. Desorganização. Então, normalmente uma pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade para manter o material de estudo organizado, Realmente uma pessoa que ela acorda e fala assim, hoje eu vou estudar alemão. E ela assim, caramba, vou começar por onde? O que é que eu vou fazer? Aí ela começa a estudar ali o livro e depois pensa, mas será que isso está ajudando? Será que é isso mesmo ou eu mudo para uma outra coisa? E fica nessa dificuldade imensa de realmente manter o material organizado, de pegar um cronograma e seguir esse cronograma durante algumas semanas. Então uma pessoa que tem TDAH vai ter muita dificuldade em estabelecer uma rotina estruturada para desenvolver o alemão. E sem essa rotina estruturada, se o seu estudo for muito bagunçado, você vai realmente morrer na praia, você vai cansar, porque você não vai ver um resultado satisfatório. Quinto principal sintoma de quem tem TDAH e senta para estudar alemão, procrastinação. Então, pessoas com TDAH, elas tendem a procrastinar o estudo de alemão por causa da dificuldade em iniciar
uma tarefa e em manter o interesse naquela tarefa. Então, olha só, a gente não entrou ainda nas estratégias que podem minimizar o fato de você ter TDAH e o quanto isso afeta o seu desenvolvimento no alemão. A gente não entrou ainda nas estratégias para melhorar. A gente está só falando dos sintomas. Mas olha só que interessante, procrastinação. Tem um neurocientista na internet chamado Pedro Calabres, um cara muito fera assim, e tem vários vídeos dele sobre procrastinação e eu lembro que ele fala o seguinte: cara, existem vários motivos pelos quais uma pessoa procrastina. Não é só um motivo. Uma razão pode ser, por exemplo, a pessoa ela já pensa na tarefa, sabe o quanto aquela tarefa vai ser dolorosa, porque ela estabeleceu tipo várias horas de estudo e etc. Então ela pensa naquelas horas de estudo, pensa no tanto que tem que ler, de tarefa para fazer, e ela vai procrastinando aquilo porque ela não quer sentir aquela dor. Então ela arruma a casa, ela passa pano, ela limpa os vidros, ela limpa a janela, os vidros, faz tudo, menos estudar. A casa fica uma maravilha, mas estudar que é bom nada, porque a pessoa ela realmente quer fugir daquela situação. Mas a questão ali do TDAH que eu pesquisei, o resumo que eu fiz aqui, tem muita relação com o desinteresse que a pessoa tem. Ela não vai conseguir, ela já sabe que não vai conseguir se concentrar por muito tempo, então ela procrastina justamente por causa do TDAH. Sexto sintoma, dificuldade em seguir instruções. Então pode ser muito difícil para alguém que tem TDAH seguir ali instruções detalhadas de estudo, e aí a pessoa não seguindo aquelas instruções vai ter um estudo completamente fragmentado e não vai conseguir evoluir da maneira correta, porque está pulando, não está seguindo direito, acha que tem que ser do jeito dela, porque ela está procurando ali alternativas de tentar se conectar com o conteúdo, de conseguir continuar estudando, porque se ela seguir tudo bonitinho, ela sabe já que ela não vai conseguir manter o foco. Um outro sintoma de quem tem TDAH, segundo o resumo que eu fiz aqui, é que essas pessoas têm hiperfoco com algumas atividades que elas têm interesse. Então a pessoa consegue realmente ter foco, tem um hiperfoco ali e tudo mais, só que relacionado a atividades que ela tem interesse. Só que esse hiperfoco também é muito ruim, porque segundo o que eu li, a pessoa às vezes ela para ali num detalhe que nem é tão relevante, mas ela fica meia hora ali tentando pronunciar, por exemplo, o verbo erinnern. Então ela fica erinnern, erinnern. Não. Aí, se ela tá vendo um vídeo ali com aquela explicação, ela fica voltando o vídeo todo e fica nesse hiperfoco ali, como se fosse um vício ali naquela partezinha, focando numa coisa que, claro, é importante, mas ela pode no outro dia voltar naquilo, no terceiro dia e tudo mais, e o ideal seria ter continuado o conteúdo, entende? Para poder realmente finalizar o estudo. Mas não, prende uma coisa ali e tal, e entra nesse hiperfoco que muitas vezes não é eficiente, não vai ajudar tanto assim. E o oitavo sintoma é baixa tolerância à frustração. Então, fala Leozito, baixa tolerância à frustração. E aí o que acontece? Existem alguns sentimentos, algumas emoções que são muito comuns ao longo do processo de aprendizado de alemão e a gente tem que saber lidar com isso. Porque vai acontecer. Frustração é um deles. Ansiedade é outro. Desesperança. São vários sentimentos, várias emoções. Mas ansiedade e frustração parece que é todo dia que a gente está sentindo isso, né? Ao longo do processo de aprendizado. O que é frustração? Você sente isso com a expectativa não correspondida. Você teve a expectativa de conseguir falar no médico, não conseguiu falar, apesar de você ter estudado antes alemão. Você chegou no médico e não conseguiu falar. Frustração. Por quê? A realidade não é como você achou que deveria ser ou como seria. Ansiedade é quero logo, chega logo e tudo mais. Então, é um sentimento muito comum em relação ao aprendizado de idiomas. Porque quando você está aprendendo uma nova habilidade e que essa habilidade vai exigir de você um esforço, uma dedicação, idioma você não vai aprender do dia para a noite. Vai precisar de você uma consistência ao longo de um prazo relativamente longo, né? E tem que ter muita estratégia, porque sem estratégia você prolonga esse prazo. Se você tem muita estratégia, você diminui esse prazo, bastante, claro, mas não é em 3 meses, 4 meses que você vai mandar bem no idioma alemão, entende? Então, você tem que ter estratégia, tem que entender que o processo não vai ser tão rápido e que você tem que trabalhar muito o seu aspecto emocional, porque as ferramentas estão lá, tem o curso que você comprou, tem as estratégias e tudo mais, se for um curso que vai te ajudar de verdade, que é eficiente para você,
O curso está lá com as ferramentas para te ajudar. Agora você tem que trabalhar bastante a parte emocional para não morrer na praia. Entende? Porque senão você vai morrer na praia. Então é a questão do emocional mesmo. Qualquer pessoa que hoje é independente no idioma alemão, já consegue se virar, fala razoavelmente bem, entende muito bem do que eu estou falando. Você precisou ter paciência, precisou se dedicar e tal. Só que se você, mesmo sendo independente, ainda tem muita lacuna, ainda tem muita insegurança, é porque você provavelmente não estudou de forma tão eficiente e não foi consistente por um prazo razoável ali. Você ficou ali, né, entre idas e vindas, para e volta e não sei o quê. Então todas essas interrupções, ou estudando errado, vai prolongando. Então às vezes você tem 5 anos que mora na Alemanha, na Áustria, na Suíça, e ali se acaba se virando no dia a dia, mas não fala como gostaria. Mora há 10 anos, se vira no dia a dia, mas não fala como gostaria. Por quê? Porque não aplicou metodologia eficiente e não foi consistente. Ficou, tô de férias, não vou estudar não. Não, é final de semana, não ligo para isso não. Não sei o quê. Então, com o idioma não funciona assim, tem que ser todo dia. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar nas estratégias que você pode adotar para realmente, você que tem TDAH ou que você tem a suspeita de que tem isso, já pesquisou sobre esse tema, a gente vai entrar agora em estratégias que você pode adotar para que você estude, que você aprenda alemão de uma forma muito eficiente. E eu realmente preparei material aqui bem legal para vocês. Vamos lá, Oliveira falou e disse. Vamos nessa. Nova Brito, eu sou muito insegura na hora de falar. Me trava. Moro há 13 anos aqui, estudo muito. Você já se pergunta, provavelmente você está estudando errado. Entende? Me manda um direct depois, uma mensagem privada, falando o que é que você tem estudado, como é que você tem estudado, que eu tento te ajudar com um cronograma e tudo mais, direcionar um pouquinho os seus estudos. Porque se você estiver estudando errado, não vai adiantar muita coisa, né? E com tudo assim, sem técnica não vai. Vou pra academia, vou malhar. Poxa, se tu não tiver técnica, tu vai malhar errado. Eu já malho há muitos anos. Muitos anos. Eu fui malhar hoje, vivo vendo vídeo de como é que você aplica tal técnica e tal, e percebo, caramba, eu achei que eu sabia malhar e não sabia. Né? Então, a mesma coisa em relação ao alemão. Você acha que está estudando certo, mas você está estudando completamente errado. Vini, mas o certo não é pegar uma gramática dessa aqui e fazer exercício, não? Não. Não é. Isso é uma das coisas que você tem que fazer no dia. Tem que fazer outras coisas também, porque senão seu estudo está completamente errado e está completamente ineficiente. E essa é uma crença que a maioria tem. 99% vai fazer o quê? Vai pegar a gramática, vai estudar o tema, vai ter aula de alemão lá, vai estudar aquele tema e vai fazer o exercício da gramática. Pronto, terminei o de hoje. Tô arrasando aqui. Não tá arrasando. Esse estudo é ineficiente. Vamos lá. Primeira estratégia para quem tem TDAH e precisa desenvolver o alemão. Estabelecer um ambiente de estudo tranquilo. Entrar no modo aula. Que diacho é entrar no modo aula? Veja bem. Se você adquirir um curso e tem um aplicativo do seu curso e você está fazendo o curso pelo celular, eu não recomendo. Só se você não tem outra opção. Você não tem um notebook, você não tem um computador, porque no Brasil fala notebook, né? Mas laptop. Se você não tem um laptop, se você não tem um PC, um computador, um tablet, eu até entendo. Mas eu investiria no notebook, no tablet, no computador e tal. Eu investiria nisso porque é importante você ter. Não tenho dinheiro, não sei o quê. Beleza, então em último caso, use o celular. Por que se você tem um notebook, eu não recomendo você usar o celular? Porque o celular é muita distração. Uma aula ali de 20 minutos, se você não ficar na aula concentrada ou concentrado, e tá toda hora, vê 3 minutos, vai pro Instagram. Vê 5 minutos da aula, alguém mandou um recado. Dá uma risada, manda um áudio para alguém. Tá horrível esse estudo, tá completamente ineficiente, porque tem muita interrupção, e aí todo aquele efeito que uma aula tem, porque uma boa aula tem início, meio e fim. Se você fica quebrando o tempo inteiro, quebra o raciocínio, quebra a concentração, e memorização é primeiro entender o conteúdo, é se concentrar. Então por isso que você fica depois, puxa, passou a aula aqui, se alguém pedir para você resumir a aula, você não sabe. Por quê? Ficou parando o tempo inteiro. Percebe? Então, é para ver no computador. Quando você vai numa empresa, por exemplo, você entra naquela empresa lá, numa sala, numa empresa com vários funcionários. Você está vendo a galera trabalhar no computador ou você está vendo a galera trabalhar no celular? Pode ser que tenha exceção aí pelo mundo, não sei o quê, pode ser que tenha. Mas eu acredito que se você entrar numa empresa, você vai ver que o pessoal está sentado e trabalhando pelo computador.
Ninguém está trabalhando pelo celular ali e tal. Ah, Vini, mas eu estou no seu treinamento e no seu treinamento tem um aplicativo e tal, e aí quando eu estou quando eu estou ali em trânsito, me ajuda. Concordo com você. Se você está em trânsito e não está com o computador na mão ali, beleza, mas foque na aula. Se ficar pulando na aula ali, saindo, indo para o Instagram, indo para outras redes sociais e WhatsApp, não sei o que, não, o estudo não é eficiente. Aí você termina a aula, acha que arrasou, mas não arrasou. Tá ruim, tá ruim. Então, se você não tiver essa clareza, você vai ficar o tempo todo gastando seu dinheiro, gastando tempo. Você quer isso? Por quanto tempo você aguenta isso? Por isso muita gente desiste. Ela desiste porque ela acha assim, já estudei 3 anos e não aprendi. O problema é porque o idioma é difícil, eu sou burra, não entendo direito. Não, não é você. O problema foi, estudou errado, aplicou técnicas ineficientes e não teve consistência nos seus estudos. Entende? Tem que ter muita clareza disso para você não entrar na ilusão. Porque se você entrar na ilusão, você perde um monte de oportunidade de emprego, de ganhar melhor, de ser, sei lá, de conhecer alguém legal, que é nativo ou nativa, e você bota a culpa em você, talvez você ache que você não tem habilidade, ou bota a culpa em alguém, na escola, sei lá onde, mas é importante ter clareza de que você pode crescer muito se você tiver estratégia. Então, entrar no modo aula significa você eliminar distrações. Tá com a mesa? Puxa, organiza a mesa antes. Bota tudo no cantinho, tal, deixa a mesa. Ou então, puxa, tira tudo da mesa, deixa só o computador. O celular, bota longe. Só o computador aqui, ó. Modo aula. O que é modo aula? Pô, tu comprou um curso? Tá vendo um vídeo da aula? Tela cheia. Mete tela cheia ali, ó. Se estiver usando o navegador cheio de abas, cheio de site lá, fecha tudo. Deixa só o que você vai precisar utilizar, que é eventualmente um dicionário, alguma coisa assim. Mas o modo aula é tudo. De preferência usa um fone. Fone aqui, ó, aula, e assiste a aula até o final. Não sai da aula não, até o final. Ó. Início, meio e fim. Terminou a aula, um exercício, texto com áudio e tal. Beleza. Esse é o feijão com arroz. Claro que dá para você fazer mais e tal, mas se você fizer isso todo dia, já muda bastante. Beleza? Então, estabelecer um ambiente organizado é muito importante para quem tem TDAH. Segunda estratégia, para quem tem TDAH, dividir o estudo em sessões curtas. É muito melhor frequência do que intensidade. Frequência é todo dia. Intensidade é várias horas num dia só. Esquece isso, porque se você fica colocando essa expectativa, se eu não estudar 1 hora, 2 horas, nem valeu a pena. Valeu sim. É muito melhor meia hora com estratégia, com uma metodologia eficiente, e você focada, do que 2 horas balançando a perninha, indo pro celular, olhando para um lado, olhando para o outro, né? Não tá no modo aula ali. Você gastou 2 horas, hoje, pronto, deu 2 horas, estudei de 7 a 9 da noite. Pronto, agora já dá para fechar o computador, agora eu vou descansar, meu estudo foi top. Não foi. Foi ruim. Foi ruim porque teve muita distração. O estudo maravilhoso é foco total. E quem tem TDAH precisa de sessões curtas, porque já que quem tem TDAH não consegue se concentrar por um tempo razoável numa tarefa que não goste tanto, sessões curtas. Bota sessão de 20 minutos. 20 minutos, pausa, mais 20 minutos, pausa. Sessões curtas ali. É muito frequente, é muito importante para você recarregar. Né? Esses 5 minutos depois de descanso, 10 minutos, serve para você recarregar e você volta mais 20 minutos. Tem que ser de um modo eficiente, tá? Porque senão esses 20 minutos aí você não fez quase nada. Terceira estratégia para quem tem TDAH e quer estudar alemão de forma eficiente. Estou olhando meu resumo aqui. Você vai usar técnicas de aprendizado multimodal. Ravili, o que é isso? Aprendizado multimodal? O que é algo modal? Tem a ver com modo, com a forma, como você faz algo. Então, o que é aprendizado multimodal? É você combinar diferentes modalidades de estudo. É você, por exemplo, não pegar só a gramática e ficar fazendo exercício. Se você, que tem TDAH, acha isso chato pra caramba, eu tenho uma excelente notícia pra você. Você vai amar o que eu vou falar agora. Se você acha chato exercício de gramática, tem algo que é maravilhoso para você fazer. Você vai estudar com texto e áudio. Você vai estudar com texto e áudio. Maravilhoso. Por quê? Claro, tem que ter estratégia também, tem um passo a passo de como é que você faz isso. Mas você nem precisa estudar gramática. Claro, não estou dizendo que você nunca precisa estudar gramática. Mas você pode
um dia focar nisso, em texto com áudio, no outro dia gramática. O ideal é que você em um dia só trabalhe as 4 habilidades, né? Todos os dias trabalhar um pouquinho as 4 habilidades. Quais são essas 4 habilidades? Falar, escrever, ler e ouvir. Todo dia trabalhar as 4 habilidades. Ah, não tem como, porque o tempo é reduzido, etc, etc. Você vai intercalando. Poxa, num dia vou trabalhar as 2 habilidades ativas, que é falar e escrever. No outro dia vou trabalhar as 2 habilidades passivas, que é ler e ouvir. Então, texto com áudio é maravilhoso, é sensacional. E olha só o que eu estava fazendo hoje na academia. Eu estava na esteira, fazendo isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se nesse celular vai dar certo. O que eu estava fazendo nesse celular que eu tô usando com vocês. Olha só. Tem um aplicativo que eu uso. Cadê ele? Tem um aplicativo que eu uso que é chamado Blinkist. Alguém já ouviu falar nesse aplicativo? Blinkist. Esse aplicativo tem texto e áudio nele. E você consegue ouvir o conteúdo e você consegue ler ao mesmo tempo. E o mais interessante é que eles atualizaram o aplicativo recentemente. Olha só que massa que vai acontecer. Vou pegar qualquer livro aqui, tá? Pronto, pega esse aqui. Deixa eu ver se vai aparecer do jeito que eu quero para vocês. Olha que interessante que vai acontecer aqui agora. Titel anhören. Olha só que interessante que vai rolar. Ah, vou ter que... Ah, tem que atualizar o aplicativo. Vamos continuar com o raciocínio aqui. Deixa eu colocar o nome do aplicativo aqui. Blinkist. Eu vou, eu não quero que vocês saiam daí, porque se eu ficar parando aqui, vocês vão sair. Mas enquanto eu vou atualizando o aplicativo, eu vou conversando com vocês. O que é que acontece? Eu estava andando na esteira hoje na academia, e aí eu entrei nesse aplicativo que eu mencionei para vocês agora, Blinkist. Deixa eu ver se está certo, tá? Eu entrei nesse aplicativo, e aí eu coloquei um livro em alemão. É resumo de livros que a gente consegue... Você tem acesso a resumo de livros em alemão. E aí você bota o livro lá para ouvir e bota para ler. Aí o interessante é que eles atualizaram o aplicativo, eles funcionam como um marca-texto. Então o cara tá falando ali, lendo o livro, você tá acompanhando na tela e eles vão marcando o trechinho que o cara tá falando. Aí você consegue ir acompanhando. E o mais legal é que a página também, de uma forma automática, vai subindo. Eu fiz esse teste hoje, falei, caramba, eles atualizaram o aplicativo e tal. Então eu tava ouvindo aqui, falei, não vou subir a página não, deixa eu ver se a página vai subir. Aí a página subia e ficava sempre marcada no momento em que o cara estava narrando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para trabalhar várias habilidades. Compreensão auditiva, trabalha sua leitura, seu vocabulário aumenta, né? Você ali tentando repetir depois, né? Fazendo isso várias vezes, você trabalha também sua pronúncia, se você lê aquele textinho